Notícias do Esporte. Notícias do Esporte. E aí, galerinha, vamos dar um giro no futebol paraibano. Isso mesmo, é o Campeonato Paraibano de Futebol da segunda divisão. No vídeo aí anterior que a gente já publicou, já mostrou, e quem está acompanhando, nos assistindo, muito obrigado pela audiência. As 10 equipes que irão participar do campeonato, as que já estavam, as novas que chegaram para compor esse ano, trouxemos também a história individual de cada uma, e agora chegou a hora da gente falar dos confrontos. Isso mesmo, já ainda não tem data, não tem horário, mas tem as 9 partidas de cada equipe que vai ter pela frente para batalhar e duelar pelo título de campeão da segundona e também pelo acesso à elite do futebol paraibano de 2025. Mas calma, antes de começar falando aí de todas as partidas, vai lá, segue, compartilha, que nos ajuda bastante. Seguiu, compartilhou, pra você não custa nada, pra gente vale muito. Um muito obrigado pela audiência. Vamos começar falando dos confrontos. Isso mesmo, vamos começar falando de todos os jogos da equipe do Queimadense, que na primeira rodada joga fora de casa contra a equipe do Desportivo de Guarabira. Na segunda rodada joga fora de casa contra a equipe do São Paulo Cristal. Depois tem 2 jogos em casa, contra o Miramar e contra a equipe do Serrano. Depois viaja para jogar contra a equipe do Spacta. Depois em casa enfrenta a equipe do Confiança. Fora de casa viaja para enfrentar a equipe do Atlético de Cajazeiras. E em casa joga contra a equipe do Cruzeiro de Itaporanga na penúltima rodada. E na última rodada joga contra a equipe do Sabugi fora de casa. Aí as 9 partidas da equipe do Queimadense, que vai ter pela frente na segundona, em busca do título de campeão ou da vaga na elite do futebol paraibano de 2026. Mais uma equipe que também vai disputar o Campeonato Paraibano de Futebol deste ano da segundona é o Miramar. E vamos aí agora trazer todos os jogos da equipe do Miramar. Miramar aí que na primeira rodada joga fora de casa contra a equipe do Spacta. Na segunda rodada joga contra o Cruzeiro de Itaporanga. Na terceira rodada joga fora de casa contra o Queimadense. Depois recebe em casa a equipe do Sabugi. Depois viaja para jogar fora contra a equipe do São Paulo Cristal. E tem 2 jogos em casa contra a equipe do Desportivo de Guarabira. Depois em casa enfrenta a equipe do Serrano. Na penúltima rodada fora de casa viaja para enfrentar a equipe do Atlético de Cajazeiras. E na última rodada fora de casa viaja para enfrentar a equipe do Confiança. Aí as 9 partidas da equipe do Miramar que vai ter pela frente para duelar pelo título da segundona ou acesso à elite do futebol paraibano de 2026. E claro, você vai ficar ligadinho com a gente. Vamos trazer mais uma equipe que vai disputar a segundona desse ano. Ela é a equipe do Spacta. O Spacta na primeira rodada joga em casa contra o Miramar. Na segunda rodada fora de casa contra a equipe do Confiança. Na terceira rodada joga em casa contra a equipe do Atlético de Cajazeiras. Depois viaja para jogar fora contra a equipe do Desportivo de Guarabira. Em casa recebe a equipe do Queimadense. Depois viaja para enfrentar a equipe do Cruzeiro de Itaporanga. Depois recebe em casa 2 partidas contra o São Paulo Cristal e depois contra a equipe do Sabugi jogando em casa. Na última rodada tem que viajar para enfrentar a equipe do Serrano. As 9 partidas da equipe do Spacta que vai ter pela frente para batalhar pelo título da segundona e o acesso à elite do futebol paraibano de 2026. Dando continuidade, vamos conhecer mais uma equipe que vai disputar o Paraibano esse ano. Ela, a equipe do Cruzeiro de Itaporanga, faz os seus 2 primeiros jogos fora de casa. Vai viajar para enfrentar a equipe do Serrano e depois viaja para enfrentar a equipe do Miramar. Depois tem 2 jogos em casa contra a equipe do Sabugi e posteriormente enfrenta a equipe do São Paulo Cristal. Tem que viajar para enfrentar a equipe do Atlético de Cajazeiras fora de casa. Depois recebe em casa a equipe do Spacta. 2 jogos fora posteriormente. Aí contra a equipe do Confiança vai ter que viajar na penúltima rodada, viaja para enfrentar a equipe do Queimadense e na última rodada joga em casa contra a equipe do Desportivo de Guarabira. O Cruzeiro de Itaporanga que pela frente vai ter as 9 partidas para batalhar pela segundona do título e o acesso à elite do futebol paraibano de 2026. Mais uma equipe aí que vem
pra briga é ela, a equipe do Desportivo de Guarabira. Na sua primeira rodada joga em casa contra a equipe do Queimadense. Na segunda rodada fora de casa contra a equipe do Atlético de Cajazeiras. Depois 2 jogos em casa seguidos contra a equipe do São Paulo Cristal e contra a equipe do Sparta. Viaja para jogar fora 2 jogos seguidos. Vai ter que viajar para enfrentar a equipe do Serrano e viajar para enfrentar a equipe do Miramar. Depois joga em casa contra a equipe do Sabugi. Na penúltima rodada joga em casa contra a equipe do Confiança e na última rodada vai jogar fora contra a equipe do Cruzeiro de Itaporanga e as 9 partidas da equipe do Desportivo de Guarabira, que vai ter pela frente aí batalhar pelo título da segundona e o acesso à elite do futebol paraibano de 2026. Também vamos conhecer mais uma grande equipe que vem para a briga na segundona. É ela, a equipe do São Paulo Cristal, que nas suas 2 primeiras partidas joga em casa. Na primeira partida enfrenta a equipe do Confiança em casa, na segunda partida em casa enfrenta a equipe do Queimadense. Depois vai ter que viajar 2 jogos fora. Primeiro jogo fora contra a equipe do Desportivo de Guarabira, depois fora de casa vai viajar para enfrentar a equipe do Cruzeiro de Itaporanga. Depois em casa recebe a equipe do Miramar. Depois viaja para enfrentar a equipe do Sabugi e viaja para enfrentar a equipe do Sparta. Na penúltima rodada joga em casa contra a equipe do Serrano e na última rodada joga em casa contra a equipe do Atlético de Cajazeiras. As 9 partidas aí que da equipe do São Paulo Cristal para batalhar e duelar pelo título da segundona e o acesso à elite de 2026. Vamos conhecer mais uma grande equipe. A equipe do Confiança, isso mesmo, Confiança aí que vem também para brigar na segundona, a primeira rodada fora de casa contra a equipe do São Paulo Cristal. Depois joga em casa contra a equipe do Sparta. Viaja para jogar contra a equipe do Serrano fora de casa. Depois em casa recebe a equipe do Atlético de Cajazeiras diante do seu torcedor. Depois viaja para 2 rodadas para jogar fora. A primeira contra a equipe do Sabugi e depois joga fora contra a equipe do Queimadense. Depois em casa recebe a equipe do Cruzeiro de Itaporanga. Na penúltima rodada viaja para jogar fora de casa contra a equipe do Desportivo de Guarabira e na última rodada a equipe do Confiança joga em casa contra a equipe do Miramar. As 9 partidas aí da equipe do Confiança para batalhar e duelar ao acesso e ao título da segundona e o acesso à elite do futebol paraibano de 2026. Mais uma equipe aí que vem batalhar e duelar pelo título. É ela, a equipe do Serrano, isso mesmo, a equipe do Serrano também aí na segundona de 2025, na primeira rodada vai ter seu confronto jogando em casa contra a equipe do Cruzeiro de Itaporanga, depois vai jogar fora contra a equipe do Sabugi, depois joga em casa contra a equipe do Confiança, depois joga fora contra a equipe do Queimadense, tem 2 jogos em casa consecutivos, o primeiro contra o Desportivo de Guarabira e depois recebe em casa a equipe do Atlético de Cajazeiras, depois tem que viajar para jogar fora 2 jogos contra a equipe do Miramar e depois na penúltima rodada viaja para jogar fora contra a equipe do São Paulo Cristal. Na última rodada joga em casa contra a equipe do Sparta as 9 partidas da equipe do Serrano, que vai batalhar e duelar pelo título da segundona e o acesso à elite do futebol paraibano de 2026. Vamos conhecer mais uma equipe que vem no páreo da briga na segundona. É ela, a equipe do Sabugi. Isso mesmo, o Sabugi que tem seus 2 primeiros jogos em casa, jogando contra a equipe do Atlético de Cajazeiras em casa na primeira rodada. Depois na segunda rodada recebe em casa a equipe do Serrano. Depois 2 jogos fora. Joga contra a equipe do Cruzeiro de Itaporanga, depois joga contra o Miramar. Joga em casa novamente contra a equipe do Confiança, depois recebe também em casa a equipe do São Paulo Cristal. Jogando fora contra o Desportivo de Guarabira, na penúltima rodada também fora de casa vai ter que viajar para enfrentar a equipe do Sparta. Na última rodada joga em casa contra a equipe do Queimadense, as 9 partidas da equipe do Sabugi, que vai ter pela frente na segundona para batalhar pelo título e o acesso à elite do futebol paraibano de 2026. Vamos conhecer mais uma equipe que vem aí para brigar pelo título, para brigar pelo acesso ao paraibano de 2026. É ela, o Atlético de Cajazeiras. Isso mesmo, as 9 partidas que o Trovão
Azul do Sertão vai ter pela frente, jogando 4 jogos em casa e 5 jogos fora. Não vai ser fácil, mas não tenho dúvida que vai batalhar do começo ao fim. E todos os jogos do Atlético de Cajazeiras, primeira rodada, joga fora de casa contra a equipe do Sabugi. Isso mesmo, fora de casa na primeira rodada. Na segunda rodada, aí sim, diante do seu torcedor, estreia no Pepetão contra a equipe do Desportivo de Guarabira na segunda rodada. Depois faz 2 jogos fora. Joga fora contra a equipe do Sparta e também viaja para jogar fora contra a equipe do Confiança. Depois recebe em casa no Perpétuo Correia Lima, em Cajazeiras, a equipe do Cruzeiro de Itaporanga, que vem jogar aqui, o Atlético jogando em casa contra o Cruzeiro. Depois o Atlético vai jogar fora de casa contra a equipe do Serrano. Depois tem 2 partidas em casa contra a equipe do Queimadense e na penúltima rodada contra a equipe do Miramar. Para fechar, a equipe do Atlético na última rodada vai jogar fora de casa contra a equipe do São Paulo Cristal. Fechando aí as 9 partidas que o Atlético de Cajazeiras vai ter pela frente para batalhar e duelar pelo título de campeão da segundona e também pelo acesso à elite do futebol paraibano de 2026. E é isso, gente. Acabamos de passar aí um giro em todos os jogos de todas as equipes, individual, trazendo todos os jogos de cada equipe, as 9 partidas que elas vão ter pela frente, olhando a trajetória de cada uma, vendo a briga de cada uma. Não tenho dúvida que vai ser uma segundona de altíssimo nível. Não vai ser fácil, não vai ser fácil aí cravar quem vai chegar na grande final, cravar quem vai ser campeão, cravar quem vai ter o acesso à elite do futebol paraibano de 2026, mas calma, porque o canal Sport CZ vai documentar toda a segunda divisão, levar para vocês aí de casa quem vai enfrentar quem, quando, os resultados, quem tá passando, quem vai ser campeão e também chegar à elite de 2026 ou retornar a algumas equipes. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Esse aqui foi mais uma notícia do canal Sport CZ, focando só nas partidas de cada equipe, nos duelos, nos 9 duelos de cada equipe que vai ter pela frente. Então, muito obrigado pela audiência. Fica com Deus e Nossa Senhora. Se Deus quiser, até a próxima. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense, aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Sport CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador.